Olá, tudo bem? Sou Antônio Carlos, presbítero na Igreja Presbiteriana do Brasil em Bragança Paulista e vamos a mais uma aula da nossa escola dominical. Nossa escola dominical de hoje daremos continuidade às bem-aventuranças. A aula passada nós falamos das 3 primeiras bem-aventuranças e hoje a gente dá continuidade a esse estudo falando da 4ª até a 9ª bem-aventurança. Eu vou ler o texto para compartilhar o texto com vocês, vou fazer leitura, peço que vocês prestem bastante atenção, ou melhor, pode até acompanhar na sua Bíblia, que esse texto está em Mateus, no capítulo 5, do versículo 6 a 12. Enquanto você abre a sua Bíblia, vou dando o recadinho para você nos ajudar. Deixe o seu like, faça o seu comentário, compartilhe com parentes, amigos, pessoas, fique totalmente à vontade para compartilhar os conteúdos que estão presentes no canal do YouTube da nossa igreja. Fique à vontade, pode compartilhar com quem você quiser, quantas vezes você quiser, ok? Vamos à leitura então do texto de Mateus, capítulo 5, versículos 6 a 12. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Ok? Então está aí o restante das bem-aventuranças de Mateus, também conhecido como o Sermão do Monte. Ok? Vamos lá então, recomeçando. Né? A quarta bem-aventurança. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque são fartos. Observem aqui, meus irmãos, que Jesus, de forma bem perspicaz e inteligente, usa uma linguagem metafórica. Né? Então, ele diz lá, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ele faz, a metáfora aqui está na pessoa ter fome e sede, que são realidades do cotidiano de qualquer pessoa, né? Só que Jesus está falando da fome e sede de justiça, que são realidades espirituais. Então, Jesus usa essa linguagem metafórica para que o texto, a compreensão do texto fique mais fácil para as pessoas daquela época. Assim como Jesus fazia com as parábolas, com os contos que Jesus tinha, com as histórias que Jesus contava, usando metáforas do dia a dia, do cotidiano das pessoas, para que o entendimento chegasse mais tranquilo para essas pessoas. E aqui, nas bem-aventuranças, Jesus também faz a utilização dessa linguagem metafórica. Né? Então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Hoje em dia, meus irmãos, no mundo, nos países que são desenvolvidos, subdesenvolvidos, o alimento e a água, eles não chegam a ser escassos, né? Mas eles não têm faltado na mesa das pessoas, da grande maioria. Existem exceções de países que têm muita escassez de água e alimento, mas na grande maioria do mundo desenvolvido ou dos países subdesenvolvidos já não acontece mais, né? Então, ter água e ter alimento hoje para alguns países, algumas pessoas, algumas nações, algumas famílias é tão comum que deixaram as pessoas um tanto quanto insensíveis a essa bem-aventurança, né? Porque o ter fome e sede de justiça fica meio que no vazio, né? Porque as pessoas já não têm mais
ah, já não passam mais tanta fome, tanta sede como era no tempo de Jesus. Eu tenho um exemplo para contar, meus irmãos, assim, de dentro da minha casa. O meu sogro, ele viveu o tempo da guerra e ele quase foi para a guerra. Ele chegou a ficar embarcado no navio para partir para a guerra, mas a guerra terminou antes que ele fosse. Mas o que eu quero relatar, meus irmãos, que em tempos de guerra a comida é escassa, ela é controlada, né? Tem mais dificuldade. E o meu sogro controlava os filhos dessa forma, incentivando a eles a não desperdiçar comida. Então, assim, ele não gostava que a pessoa pegasse a comida da panela, colocasse no prato e não comesse. Ele ficava bravo com aquilo. Então, se não vai comer, deixa na panela, porque estando na panela alguém vai comer. Agora, se você deixa a comida sobrar no prato, ninguém vai comer, ela só serve para ser jogada fora. Então, assim, a realidade de fome e sede para o nosso país mais recente, então, são essas pessoas mais antigas que viveram o tempo da guerra. Então, essas pessoas sabem o que é falta de comida. Então, por isso, esse zelo, né, para não desperdiçar e não ter desperdício. Mas no tempo de Jesus, meus irmãos, a comida e a água era escassa na região onde eles viviam. Então, por isso que Jesus usou essa linguagem metafórica, sede e fome de justiça, né? Incentivando as pessoas a procurarem a justiça da mesma forma como se estivesse lutando pelo pão de cada dia, pela água de cada dia, certo? Então, bem-aventuradas as pessoas que têm fome e sede de justiça. Essas pessoas que buscam com essa intensidade são bem-aventuradas, ok? Muito bem, meus irmãos. Então, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Vamos entender agora, meus irmãos, exatamente o que é justiça, a que Jesus está se referindo. Na literatura bíblica, existem várias referências à justiça. Tem muitos ensinamentos sobre justiça. O primeiro significado deles, meus irmãos, a justiça na Bíblia frequentemente se refere aos atos salvíficos de Deus, os atos poderosos de Deus de salvar pessoas, nações e tudo mais. O texto do Antigo Testamento que nós vamos ler está em Miqueias 6, de 3 a 5, que diz assim, Deus falando, né? Povo meu, que tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheça os atos de justiça do Senhor. Então Deus está falando aqui, meus irmãos, chamando a atenção do povo de Israel para que eles se lembrassem do que Deus tinha feito lá, dos atos de justiça que Deus tinha feito lá no passado. Né? Naquela época, Deus não só salvou a nação de Israel da situação de escravidão, como mudou essa nação de status. Eles eram um povo cativo, escravos. Ele salva essas pessoas de lá e transforma esse povo numa grande nação. Então, essa é a justiça de Deus, o ato de salvar, o ato poderoso de Deus de salvar o seu povo. Isso é chamado de justiça. E Deus dá um extra, vai além. Além de salvá-los, mudou o status. Depois que Deus os salvou, é que eles passaram a ser uma nação, ok? Muito bem. O segundo significado para a justiça, meus irmãos, quando Jesus, quando Deus nos declara
justos. Ele muda a nossa situação e nos declara justo, né? Nós somos declarados justos. O texto que nós vamos ler para entender melhor essa situação é Isaías 54, de 10 a 17, que diz assim: Mas o meu amor imutável não se afastará de você, nem a minha aliança de paz será removida. Na justiça você será estabelecida. Essa é a herança dos servos do Senhor, e a justificação deles que de mim procede, diz o Senhor. Então, o texto aqui mostrando que Deus, a justiça do Deus, quando ela é estabelecida, fica como herança para nós, os seus servos, a justificação de Deus. Quando Ele nos transforma justo, Deus, com a morte de Jesus na cruz, que fez o sacrifício perfeito, nós podemos ser declarados justos. Essa é a justificação de Deus que procede dele. Ok? Esse é um novo significado, então, para a palavra justiça. Ok? O terceiro significado, meus irmãos, justiça também é conhecida como a reação humana ao veredito de justo. Então, Deus ali nos declarou justo. A nossa reação com isso também é chamado de justiça, ou seja, está diretamente relacionado da forma como nós tratamos as pessoas. Então, por exemplo, um exemplo bem simples para a gente entender. Se eu tenho um funcionário, chega no final do mês, ele trabalhou, ele recebe, porque é justo, certo? Aqui, meus irmãos, eu estou fazendo um ato de justiça, mas eu estou fazendo nada mais do que a minha obrigação. A justiça que está no texto, meus irmãos, se refere a demonstrar misericórdia e compaixão para todas as pessoas que precisam. Para os marginalizados, para o oprimido, para o fraco, para a viúva, para o órfão. Então, assim, não vai só eu fazer o que eu tenho que fazer. Trabalhou comigo, chega no final do mês e recebe. Não, essa justiça que nós devemos fazer em obediência ao que nós recebemos de Deus é ir além. É uma justiça que demonstra misericórdia, demonstra compaixão. O nosso modelo, meus irmãos, na Bíblia é Jó. Jó é um exemplo para nós dessa justiça. Veja o que Jó falou quando ele estava sendo provado. Jó 29, 14 a 16. Eu me vestia de retidão, e esta me servia de roupa. A minha justiça era como manto e turbante. Era pai dos pobres e examinava a causa do desconhecido. Então, veja bem, Jó, além de pagar os seus funcionários no dia certinho, que é justo, ele se vestia de retidão, ou seja, uma pessoa que praticava a retidão. A justiça era como um manto, era o seu manto, o seu turbante, ou seja, assim como a gente vê ele vestido, com a sua roupa diariamente, a gente via em Jó também a sua justiça. Então era como a roupa dele, não saía dele. Ele era o pai dos pobres e examinava a causa do desconhecido. Então, assim, demonstrava misericórdia para as pessoas. Esse é o modelo de justiça que nós temos que praticar também. Então, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, desse tipo de justiça que eu estou comentando aqui agora com vocês, ok? Uma quarta designação para a justiça, meus irmãos, que nós encontramos também, é o fato de justiça estar ligado à paz. Tá? O texto é de Isaías 32, que diz assim, olha, o efeito da justiça será paz. O resultado da justiça, tranquilidade e confiança para sempre. Meu povo habitará em morada de paz, em habitações seguras e lugares silenciosos de descanso. Felizes, entre aspas, bem-aventurados, são vocês que semeiam junto a todas as águas, que deixam livre os pés do boi e do jumento. Então, observe, meus irmãos, que na casa onde há paz, onde se semeia a paz,
até os animais domésticos vivem soltos. Né? Isso é uma hipérbole, né? Para que é um exagero de linguagem para que a gente entenda que na casa onde prevalece a justiça, a paz é abundante, até os animais domésticos vivem soltos. Né? Então, para resumir, meus irmãos, a questão dos bem-aventurados que lutam por justiça, assim como os sedentos e os famintos lutam e procuram por comida e água. Né? A justiça de Deus, então, são os seus atos salvíficos. Essa salvação concede ao seu povo o dom de ser aceito por Deus, de ser tornado justo, e porque, por sua vez, esse povo busca um estilo de vida adequado a esse relacionamento que nós temos com Deus, que aliás, é concedido por Deus. E essa justiça molda o nosso comportamento, o nosso modo de vida que nós temos aqui neste mundo, ok? Muito bem, meus irmãos. A quinta bem-aventurança. Bem-aventurado os misericordiosos, pois receberão misericórdia. Meus irmãos, bem-aventurados misericordiosos está relacionado a ser misericordioso, ou seja, no sentido de ter compaixão, tá? Meus irmãos, compaixão é diferente de você sentir dó. Você sentir dó, pena de uma pessoa, você só sente e não faz nada. Mas quando você sente compaixão, não é só o sentimento, a emoção. Ela vem junto com uma ação, certo? O exemplo que eu quero dar é a compaixão que o pai do filho pródigo teve quando o seu filho chega em casa. Ele teve compaixão e correu ao encontro do filho e colocou um anel no dedo do filho, dizendo, né, o colocar o anel significa: bem-vindo à nossa família novamente, você está em casa, seja bem-vindo. Né? Colocou o anel no dedo dele, dizendo que você é aceito novamente na nossa família. Tá? Então, a compaixão é isso, não é só o sentimento, tem uma ação junto com esse sentimento. Jesus, meus irmãos, é outro exemplo de compaixão. Né? Jesus teve muita compaixão das pessoas que estavam à sua volta. O exemplo que eu vou relembrar com vocês aqui é do mendigo. Né? O mendigo gritou para Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus ouviu, compartilhou daquele sentimento de compaixão e a ação de Jesus foi a cura. E isso aconteceu não somente com esse mendigo, mas várias histórias de cura com Jesus, tendo compaixão das pessoas a qual ele teve acesso, ok? Então, meus irmãos, a gente reagir, né? Bem-aventurado o misericordioso, pois receberá misericórdia. É reagir à necessidade das pessoas com compaixão, que é sentimento mais ação. Isso é ser misericordioso, ok? Observe também, meus irmãos, que o misericordioso aqui, o segundo verso, né, diz: pois receberão misericórdia, tá? Então você olha, haja com misericórdia, que você também receberá misericórdia. Essa frase, meus irmãos, ela faz um paralelo, está profundamente ligado ao perdoar e ser perdoado. Né? Então, a Bíblia fala, né, na oração que Jesus nos ensinou, por exemplo. Mateus capítulo 6, de 9 a 13. Quando nós fazemos a oração dominical, né, nós dizemos: perdoa o nosso pecado, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Veja que perdoar e ser perdoado está ligado na mesma proporção. Assim como eu perdoei, eu serei perdoado. Assim como eu vou ter misericórdia de alguém, eu vou receber a misericórdia na mesma
proporção, ok? Então, por isso que está intimamente ligado ao perdoar e ser perdoado. Já, meus irmãos, a oração do Senhor em Lucas, capítulo 11, versículo 4, diz assim, olha, perdoa-nos os pecados, pois nós também temos perdoado todo aquele que nos deve. Aqui nós percebemos que primeiro nós perdoamos para depois receber o perdão de Deus, de Jesus, ok? Então, com relação então à misericórdia, primeiro eu procuro ser misericordioso e aí receberei misericórdia de Jesus, ok? E tem mais uma terceira situação, meus irmãos, de perdoar e ser perdoado, que é com relação ao servo incompassivo. O servo incompassivo, ele foi perdoado primeiramente pelo seu mestre e depois ele se recusou a perdoar o seu conservo, ok? Cuidado, meus irmãos. Aqui está um exemplo na Bíblia que nós não devemos seguir, né? Então, é o exemplo do servo incompassivo. Ele recebeu o perdão primeiro, mas não teve a capacidade de perdoar o seu conservo, tá? Então, esse perdoar, esse ser misericordioso para receber misericórdia, passou despercebido aqui para o servo incompassivo. Ele não teve condição, não teve a capacidade de perdoar, tá? E esse é um exemplo a não ser seguido. Cuidado, não faça isso, né? Lembre-se, Jesus já te perdoou, já te tornou justo. Não negue o perdão para ninguém, ok? Muito bem, meus irmãos. Então, essas três formas de ser misericordioso são importantes na vida cristã e na fé cristã também, tá bom? Muito bem, vamos à sexta bem-aventurança. Bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. O contraponto desta frase, meus irmãos, dessa sexta bem-aventurança, está em Salmo 24, 3 a 4, que diz o seguinte: quem subirá ao monte do Senhor? E quem permanecerá no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e coração puro, ok? Percebam, meus irmãos, que o Salmo, ele faz uma referência a mãos limpas e coração puro. O que o Salmo está querendo nos dizer, meus irmãos? Mãos limpas, pureza externa, né? Pureza asseio, né? Limpeza, né? Já a bem-aventurança, meus irmãos, ele deixa claro que Jesus dá uma ênfase e um foco na pureza de coração, né? Enquanto que o Salmo diz, aquele que tem mãos limpas e coração puro, Jesus diz apenas, aqueles que são puros de coração, esses verão a Deus, tá? Então, meus irmãos, Jesus está deixando claro aqui que não basta a limpeza externa. No tempo de Jesus, meus irmãos, as leis judaizantes davam muita ênfase à contaminação, a regras para você não se contaminar, não coma carne disso, não faça aquilo. Se você relar num animal, numa pessoa morta, você está impuro, tá? Assim, Jesus não contradisse as regras da limpeza externa, mas ele deu ênfase e importância a se ter um coração puro, né? Uma pureza de coração. Nós temos que estar limpos, puros, espiritualmente também, né? Enquanto que os judaizantes valorizavam na sua época a limpeza externa, né? Jesus coloca a ênfase na pureza de coração, nós sermos limpos de corpo e alma, ok? Quero fazer uma referência aqui também, meus irmãos, à palavra coração, né? O coração na literatura moderna, nos tempos de hoje, é bastante ligado a sentimento, né? Então, a gente vai fazer uma referência a sentimento, a pessoa usa a palavra coração. Aquela pessoa não tem coração, né? Então, é uma pessoa que não tem sentimentos, uma pessoa que tem sentimentos ruins, né? Então, tem muita referência ao sentimento. Mas naquele tempo de Jesus,
meus irmãos, o significado, além da questão do sentimento, tinha mais duas referências. Então, quando cita coração na Bíblia, aqui no sentido, olha, para ter coração limpo, ele está dizendo três coisas. A pessoa tem que ter sentimento limpo, tem que ter a mente limpa e tem que ter a vontade pura, uma vontade limpa também. Então, naquela época, a abrangência para a palavra coração tinha essas três conotações: sentimento, mente e vontade, ok? Ou seja, então, a pessoa, para ser bem-aventurada, ela tinha que demonstrar esses três sentidos de pureza no coração: sentimento, mente e vontade, ok? Aí, meus irmãos, a bem-aventurança encerra, né? Verão a Deus, tá? Então aqui, olha, esse verão a Deus não se trata de ver a Deus fisicamente, a visão física, e sim significa ter o conhecimento de Deus. Nós dizemos isso, meus irmãos, porque a Bíblia não se contradiz. E em João 1,18 diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. Tá? Então, por isso que verão a Deus é no sentido de teremos conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus está acessível para as pessoas puras de coração, ok? Então, isso não significa uma visão física, e sim um conhecimento de Deus, ok? E nós sabemos também que na Bíblia está relatado, meus irmãos, que o conhecimento de Deus é um privilégio dos anjos e das pessoas de coração puro, ok? Muito bem. Sétima bem-aventurança, meus irmãos. Diz assim: bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Meus irmãos, pacificadores é bem simples, né? São aquelas pessoas que promovem a paz, tá? Esses promotores da paz a qual se refere a bem-aventurança, meus irmãos, não é apenas o sentido de ausência de guerra ou a cessação da violência, terminar com a violência, né? Mas esse pacificador, meus irmãos, essa pessoa que promove essa paz, é no sentido dela ter a melhor relação de amor entre os indivíduos com quem ela se relaciona, entre a sua família, entre a sua comunidade e entre a sua nação, tá? Então, a pessoa que promove a paz é nesse sentido, ela promove a melhor reação de amor entre os seus, da melhor forma possível, ok? Meus irmãos, esse pacificadores, na qual se fala na bem-aventurança, ele é tão abrangente que inclui, inclusive, a boa saúde, tá? Então, a pessoa que ela vive em paz, que promove a paz, ela é preocupada com aquele tipo de paz que até o corpo da pessoa fica saudável, por conta do cuidado, do compromisso que essa pessoa tem em ser um pacificador, em promover a paz. Meus irmãos, eu entendo aqui, olha, que é promover aquela paz que está escrito na Bíblia também, aquela paz que excede a todo o entendimento. Ela é tão abrangente que foge até do nosso entendimento, ok? E aí, meus irmãos, considerando então esses promotores da paz com essa tamanha abrangência, né, fica fácil a gente entender o que Jesus quer dizer, que chama essas pessoas como filho de Deus. Imagine uma pessoa assim, olha, que promova a paz, mas uma paz que excede todo o entendimento, né? Então, com certeza essa pessoa será chamado filho de Deus, ok? A oitava bem-aventurança, meus irmãos. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Nós já definimos a justiça, então, meus irmãos, como os atos salvíficos de Deus na história, a aceitação do indivíduo na presença de Deus, ou seja, o tornar justo, e um modo de vida, a pessoa viver um modo de vida que sustenta essa relação, certo?
as pessoas que são desprezadas porque promovem esse tipo de coisa, pode afirmar que são pessoas que são perseguidos por causa da justiça. E dessas pessoas é o reino de Deus, ok? Vamos para a nona bem-aventurança, a nona e a última bem-aventurança de hoje. Bem-aventurados sois, diz assim o texto, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Meus irmãos, percebam aqui na nona bem-aventurança que ao ser transcrita a nona bem-aventurança, ela tem texto extra, tem texto a mais. Vocês repararam que até agora nós falávamos: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurado os misericordiosos, bem-aventurado os pacificadores, uma linguagem direta. Aqui, olha, nós percebemos que há um texto extra, né? Se esse trecho aqui fosse transcrito da mesma forma com os outros, de uma forma mais direta, mais condensada, provavelmente esse texto seria assim: bem-aventurados são vocês quando as pessoas os insultarem, pois assim as pessoas perseguiram os profetas que vieram antes de vocês, tá? Então, meus irmãos, por que essa nona bem-aventurança tem esse texto extra, né? Tem um pouco mais de texto. Meus irmãos, há uma tese que defende que não foram essas exatamente as palavras que saíram da boca de Jesus. Isso foi transcrito por Mateus. As outras bem-aventuranças foi exatamente o que Jesus falou. Mas por que essa aqui tem um texto extra? A tese diz que Jesus comentou a respeito disso, não no Sermão do Monte, mas de forma reservada com os seus discípulos, ele discutiu esse assunto. Então, a forma de transcrever aqui foi a forma utilizada pelo entendimento de Mateus. Tá? É uma bem-aventurança da mesma forma, né? Mas assim, a tese diz que que esse assunto foi comentado entre eles e que Mateus resolveu transcrever da forma como ele entendeu, né? Então, a gente percebe aqui que essa nona bem-aventurança trata-se da perseguição, dos perseguidos, né? Meus irmãos, com a conversão do imperador Constantino, a fé cristã deixou de ter aquela perseguição que tinha no primeiro século. A perseguição diminuiu, ela não cessou. A perseguição sempre houve e sempre haverá. Mas quando Constantino se converteu, houve uma diminuição, né? Esse governador, esse imperador Constantino, converteu-se ao cristianismo e aquela perseguição deu uma diminuída, certo? Mas, meus irmãos, no século XX, agora o século que nós vivemos há pouco tempo atrás, a morte de cristãos por conta da perseguição foi muito maior do que a do primeiro século. E os países que são envolvidos com a matança de cristãos por conta de perseguição são os seguintes: Rússia, Armênia, China, Sudão, ok? O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Essa nona bem-aventurança é muito atual e apropriada e serve para nos dar ânimo, porque a perseguição sempre houve e sempre haverá, mas o galardão daquele que sofre perseguição é grande, será muito bem recompensado, ok? Muito bem, meus irmãos, era isso que eu tinha para hoje. O texto é mais denso, é bem denso, não se encerra por aqui, não esgotei o assunto, porque não tem como esgotá-lo numa aula com esse tempo que nós temos, tá? Então,
aqui um trabalho humilde, né, o mais condensado que foi possível para que traga um pouco de entendimento para nós, ok? Obrigado pelo seu tempo, obrigado por sua participação. Compartilhe essa aula com seus amigos, com seus parentes, com quem você quiser. Deixe o seu like, deixe a sua pergunta, o seu comentário, isso é importante para nós. Frequente o canal da nossa igreja no YouTube, que ele é vasto em material de boa qualidade, ok? Um abraço, Deus abençoe, até mais.